Evangelho segundo João, capítulo de número 19, a partir do verso de número 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para sua casa, ou a recebeu em sua casa. Vou ler novamente, porque são versos curtos e só para que os irmãos assimilem bem o que o texto diz. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Podem se sentar, por favor. Eu não sei se é só uma impressão minha ou se os irmãos têm a mesma impressão que eu. Mas eu acho que na vida, assim, de um modo geral, nós não somos formados, instruídos, educados para uma série de coisas, e coisas importantes, Claro, nós temos a educação que recebemos em casa, e é claro que essa educação varia de lar para lar, de família para família, e é claro que os pais que amam os filhos, os pais, quando amam os filhos, procuram instruir os filhos, procuram ensinar aos filhos tudo o que sabem, procuram mostrar aos filhos procuram instruir os filhos, mostrar aos filhos um caminho, um caminho reto, um caminho honesto, etc, etc. E também os filhos e as filhas, de um modo geral, quando vão à escola, recebem também na escola formação, educação, instrução. Mas mesmo assim, eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que para algumas coisas nós não somos formados. Eu estou me referindo especificamente ao Brasil, tá? Eu não estou falando de outros países porque eu não conheço a realidade de todos os demais países, mas estou me referindo especificamente ao Brasil. Nós não somos instruídos, não somos formados, educados para uma porção de coisas. Por exemplo, nós não temos praticamente no Brasil uma formação, uma instrução sobre uma formação sobre economia doméstica, por exemplo. Nós não temos no Brasil uma boa formação sobre economia doméstica. Aí o que acontece? Qual é o resultado disso? A gente vai lá, começa a trabalhar, arruma um emprego, começa a trabalhar e vai ganhando, e aí vai ganhando e vai gastando, e ganha e gasta, e às vezes, que é o que mais acontece, acaba gastando mais do que ganha, se enrola, aí tem que correr atrás, não dê risada não, porque é triste. Não é trágico, mas é a verdade. No Brasil, isso acontece bastante. Acaba gastando mais do que ganha, se enrola todo, e aí vai aprendendo pela experiência mesmo, porque não recebeu, ou não recebeu em casa, ou não recebeu na escola, formação sobre economia doméstica. Não recebeu. E o que acontece? Qual que é o resultado disso?
eu não sei se vocês têm acompanhado, né, as informações, né, as notícias sobre isso, mas o que acontece no Brasil? Vejam, no Brasil, de acordo com a agência Senado, neste ano de 2026, em abril, mais especificamente de 2026, houve um registro crítico das finanças domésticas no Brasil. Nós atingimos um recorde histórico de 80,9% de famílias endividadas. Ou seja, 81% praticamente das famílias, neste registro de abril, 81% das famílias encontravam-se endividadas, né? Com conta para pagar, é boleto, é cartão, endividadas, 81% das famílias com endividamento. E a taxa de inadimplência estava em 29,7%. 29,7%. Ou seja, praticamente 30% das famílias estavam com contas atrasadas. Inadimplência. Não pagou. 30% das famílias brasileiras. E desta galera aí, 12,3% disseram que não tinham condições alguma de pagar as contas. 81% das famílias endividadas, 30%, né, com dívidas com contas atrasadas, e aí 12,3% das famílias declararam que não tinham condições de pagar, ia para o SPC Serasa mesmo, paciência, né? Devo, não nego, pago quando puder, né? Uma frase famosa nossa. Porque uma das razões, né? Uma das razões é que nós não recebemos formação, às vezes na família ou na escola, sobre educação doméstica. Né? Educação doméstica. E a gente vai assim mesmo, vai empurrando com a barriga, paga o que dá, né? Vende o almoço para pagar a janta, paga o que dá, o que não dá não paga, e se enrola e vai que vai. Sem falar, e aí isso aí ficaria para uma palestra, na verdade, sem falar das bets, né? Que vieram para ajudar, né? Ajudar muita gente, né? Os irmãos estão vendo aí a desgraça das bets. O número de pessoas que estão gastando absurdos, fazendo apostas, estão, né? Eu já escutei várias histórias de pessoas que perderam casa, perderam família e daí por diante nessas apostas, nessa loucura dessas bets. E eu nem vou entrar nessa discussão porque, como eu disse, é um assunto extenso, ficaria para uma palestra isso, e um assunto importante a ser discutido, né? A ser discutido. Então, este é um dos pontos, né? Nós não recebemos essa formação. E nós também não recebemos muita formação, salvo engano, e aí os irmãos me corrijam se existe essa formação por aí, é que eu acho que não existe também, né? E aqui eu estou tocando num outro assunto, é que nós também não recebemos muita formação, né? Seja na escola, seja na família, etc. e tal, ou até mesmo nas igrejas, sobre casamento, por exemplo. Não tem tanta formação assim, não tem tanta instrução assim. O que acontece via de regra é que o jovem se apaixona pela jovem, né? E aí se apaixonam, e principalmente na igreja, que ainda existe uma certa pressão para que o namoro não se estenda muito, então se apaixona, está perdidamente apaixonado, namora aí 1 ano, 2 anos e já acelera as coisas para se casar, e aí casa e vai descobrir o que é casamento ao longo do casamento, né? Ao longo do processo. Não recebe muita formação, né? Geralmente não chega ninguém assim para o jovem, né? E para a jovem e fala: você sabe onde é que você está se metendo, né? Você sabe o que você está fazendo, né? Você tem noção do que você está fazendo? Eu sei que você está apaixonado, né? Ou você está apaixonada, mas você tem ideia do que você está fazendo?
Você parou para pensar que se você se casar com fulano, ou com Beltrano, ou com a fulana, a Beltrana, você vai passar a conviver com essa pessoa e você vai ter de conviver com essa pessoa todos os dias? Você já parou para pensar nisso, né? Você vai conviver com ela todos os dias. Quando ela estiver de bom humor e quando estiver de mau humor também. Né? Quando tiver, né? Ficam dando risada aí, né? Dando risada porque vocês já sabem já da história. Né? Pacote completo. O pacote completo. Né? É na saúde, é na doença. É quando tem dinheiro e é quando não tem dinheiro. Né? É assim mesmo, né? Sem dinheiro costuma ser, Alex. Geralmente, sem dinheiro costuma ser pior a situação. Né? Mas, geralmente, não tem muita... As pessoas não recebem muitas instruções sobre isso, não. As pessoas vão lá, se casam e vão aprendendo o que é ao longo da jornada ali, ao longo da jornada. E tem outro detalhe ainda, né? Tem outro detalhe. O pacote, como já disseram aí, o pacote é completo mesmo, Mônica, né? O pacote é completo. E quando a pessoa está namorando assim, né? O jovem, a jovem, ela não pensa muito bem que além de conviver com este marido, né? Ou além de conviver com essa esposa, vai ter de conviver com o sogro, né? Vai ter de conviver com a sogra. Né? Vai ter de conviver com o cunhado, com a cunhada, né? Eu não sei, cadê o Kel? O Kelvin tá por aí, né? Será que alguém... será que alguém falou pro Kelvin que ao se casar ele ia ter de conviver com Washington? Com a Suelma? Talvez ele tivesse uma ideia. Conviver com o Júlio, com o Zé Neto. Será que ele pensou, né? Se alguém falou assim, você já parou para pensar? Né? E essa é uma outra questão mesmo, porque às vezes, né, esse é um dos pontos também que às vezes é negligenciado. É negligenciado. Pula fora, né? Só que não dá, o pacote é completo mesmo. O pacote é completo mesmo. Não dá para o esposo relacionar-se apenas com a esposa e falar assim, olha, eu me casei com você. E eu vou conversar com você, interagir com você, me relacionar com você, mas eu não vou me relacionar com seu pai, nem com a sua mãe, nem com seus irmãos, seus primos. Dá para falar isso aí? Não dá, né? Não dá, né? Não dá. E eu digo isso para voltar ao texto, que nós lemos inicialmente. Por quê? Porque Jesus Cristo, na cruz, ao morrer, ele não apenas morre, mas ele constrói também naquele momento. O momento da cruz é um momento também de construção. Nós sabemos que, para algumas pessoas, a morte de Jesus era o fim. Aquilo estava acabando. Aquele movimento, aquela obra, aquela mensagem. Para algumas pessoas, aquilo ali era o fim. Mas nós sabemos que, na verdade, era o começo. A morte e ressurreição de Cristo era o começo de uma nova realidade, o começo de uma nova vida para todos aqueles que creram e para todos aqueles que creem na sua morte e ressurreição. Na cruz, morre o nosso Salvador. Ao morrer, ele nos reconcilia com o Pai, com Deus, porque nós éramos considerados inimigos de Deus, por causa das nossas transgressões, nossos pecados. Jesus Cristo morre e por meio da sua morte e reconciliação, nós pecadores somos reconciliados, e neste momento de morte e ressurreição, lá na cruz, ele está construindo. E ele está construindo uma nova família, que não é uma família ligada por DNA, não é uma família ligada por sangue, mas é uma família que vai se relacionar, vai se ligar pela fé, vai se ligar pela graça.
É uma nova família. Vejam só, Jesus está na cruz em seus últimos momentos de vida, agonizando, e eu nem vou entrar neste tópico, porque os irmãos sabem perfeitamente da dor que ele sofria ali, da dor que ele experimentou ali naquela cruz, e ali em seus últimos momentos, já sentindo tanta dor, já com dificuldade para respirar, ele olha e vê aos pés da cruz Maria, sua mãe, vê a irmã dela, vê ali Maria Madalena, e vê também, né, outras pessoas, e vê também o discípulo que foi considerado discípulo amado, foi chamado de discípulo amado, que nós acreditamos ser João. E quando Jesus vê aquelas pessoas ali, ele olha para sua mãe e diz: mulher, apontando para João, diz: mulher, eis aqui o teu filho, né? Eis aqui teu filho. E falando com João, diz: João, né? Ou diz meu amigo, ou diz meu discípulo, eis aqui a tua mãe. Mulher, eis aqui teu filho. Homem, eis aqui a tua mãe. Vejam, Jesus, mesmo na morte, ele não pensa apenas em si mesmo. Ele preocupa-se com os demais. Ele preocupa-se com sua mãe, preocupa-se com o seu discípulo, preocupa-se com as demais pessoas. Ele, mesmo em sua morte, ele não está pensando apenas em si mesmo. Ele sabe, e ele sabia, ele via o quanto sua mãe estava sofrendo ali, vendo ele ser morto de forma tão cruel e injusta. Ele sabe da dor desta mãe e ele não quer deixar esta mãe desamparada, e ele diz ao homem, a João, diz ao discípulo amado: eis aí a tua mãe. E diz a ela: eis aí o teu filho. Ou seja, Jesus estabelece entre aqueles dois uma nova relação. João já era filho de alguém. João já tinha uma mãe de sangue, né? Já tinha uma mãe de sangue. Mas agora Maria passa a ser também a sua mãe, não pelo sangue, mas pela graça, pela bondade, pelo amor, pela fé. Passa a ser a sua mãe. E o texto diz que daquele momento em diante, João a tomou e a recebeu em sua própria casa. João a recebeu em sua própria casa. Jesus na cruz, e não apenas na cruz, mas Jesus em seu ministério, em seu projeto, ele não formou um grupo de associados. Nós não somos um clube. A ideia de Jesus não era criar um clube de associados. Não é para a gente ter carteirinha, ser sócio, pagar anuidade. Jesus não formou um grupo de associados. O projeto de Jesus sempre foi formar uma família, uma nova família, formar uma comunidade que, para além do sangue, para além do DNA, se amasse, se acolhesse, cuidasse, né? Cuidasse uns dos outros. Este foi sempre o projeto de Jesus. Jesus sempre pensou em sua comunidade como uma grande família. E os irmãos vão se recordar lá de Mateus, no capítulo de número 12 de Mateus, os irmãos vão se recordar que quando, em determinada ocasião, quando Jesus estava falando à multidão, chegaram algumas pessoas dizendo a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar com você. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar com você. E Jesus, voltando-se e apontando para todas aquelas pessoas que estavam ouvindo a sua mensagem, Jesus diz: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E quem são as minhas irmãs? Estes aqui são minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que ouvem e fazem a vontade do meu Pai, que
que está nos céus. Não é desprezo pela relação de sangue. Não é que você tem que. Não é que você tem, e é óbvio que você não tem que desprezar, que abandonar a sua família de sangue. Mas é que o que Jesus está dizendo é que nele, por meio dele, as nossas relações são ressignificadas. Jesus quis formar, por meio da sua morte e ressurreição, uma nova família. Uma nova família. Uma família que se liga por meio desta fé, por meio desta graça, por meio deste amor. E é até por falar disso que eu acho muito esquisito uma coisa que tem crescido bastante, e até no Brasil, né, no Brasil tem crescido bastante, que é um tal de movimento dos vontade de rir, dos desigrejados. Né? Ouviram falar deles? Os desigrejados. Existe uma galera por aí, eu dou risada para não chorar, tá? Porque não é para... É triste, sei lá, eu não sei. Existe um número cada vez maior de pessoas que são denominadas desigrejadas. São pessoas que, ainda que creem em Deus, pessoas que dizem crer em Deus, que dizem acreditar na Bíblia, buscar seguir os ensinamentos bíblicos, são pessoas que não querem mais frequentar igrejas e não se identificam mais com igrejas. São pessoas que, é claro, existem casos e casos, né? São pessoas que, na maioria das vezes, frequentaram igrejas e se decepcionaram. Né? Frequentaram igrejas, às vezes por anos, e se decepcionaram. Se decepcionaram com o pastor, se decepcionaram com os demais irmãos e irmãs, se decepcionaram ao ter conhecimento de escândalos, se decepcionaram quando não foram acolhidas, não foram amadas, não foram perdoadas, e elas simplesmente não querem mais saber de igreja, não vai mais para a igreja, não quer saber mais de igreja, vão continuar, elas acreditam e elas tentam fazer, obviamente, vão continuar crendo em Deus, fazendo suas orações, lendo, ouvindo uma mensagem e outra, mas não querem mais esta relação, não querem mais fazer parte de igreja alguma. E aqui eu não vou entrar no tópico sobre salvação. Não vou dizer, fulano deixou de congregar, não vai ser salvo, ou vai ser salvo. Aí não somos nós. Não somos nós, né, que vamos dizer, ou que vamos determinar, ou saber, o que quer que seja. Aí é com Deus, é entre essa pessoa e Deus. Né? Eu não quero falar disso. Eu só estou falando que este é um movimento que cresce e vejam só, o Cláudio chegou até a falar em determinada ocasião sobre os dados do IBGE, do censo que foi feito aqui no Brasil, da pesquisa do IBGE. No Brasil, 57%, aproximadamente 57% da população se diz católica, cristã, católica. É católico ou é cristão? 57%. E cerca de 27% é cristã evangélica, de um modo geral. 27%. Então aí, quem é bom de matemática, fazendo o cálculo aí, 57% mais 57 mais 27, daí algo em torno de 84% da população. Então, nós estamos falando de um país que é predominantemente cristão, até o momento, o Brasil. Isso daí, considerando que nós temos no Brasil mais de 213 milhões de habitantes, o Brasil tem mais de 213 milhões de habitantes, né? E está falando de 84%, né? 84% dá cerca de 180 milhões de cristãos no Brasil, somando católicos e evangélicos. E estima-se que 8% dessa galera é desigrejada. 8%, que dá aí mais de 17 milhões de pessoas.
Não é pouca coisa. 17 milhões, acho que dava para encher essa igreja, né, Washington? Você acha que dava? Dava para lotar essa igreja, né, com 17 milhões, né? É muita gente. E vejam, é algo polêmico, algo complicado, algo sensível, porque essas pessoas, elas são mais ou menos como a analogia que eu estava tentando fazer. Do esposo que se casa, né, com a sua amada, mas não quer relação com os pais dela, nem com os irmãos, nem com as irmãs, nem primos, só quer se relacionar com ela. Ou da esposa que se casa com o amado, né, e só quer se relacionar com ele, não quer relação com os irmãos, com os pais dele, com os primos, etc. Eu acho parecida a situação, porque eu quero me relacionar com Jesus, mas eu não quero me relacionar com vocês. Percebem? É difícil, né? Será que me parece, e os textos do Novo Testamento podem ser utilizados como fundamento para essa minha posição, me parece que não foi isso que Jesus planejou. Não foi isso que Jesus planejou ao morrer e ressuscitar por todos nós. Não foi isso. Jesus não queria que eu pensasse assim, olha, eu vou me relacionar com você, mas eu não quero saber de nenhum crente. Eu não vou me relacionar mais com nenhum irmão, nem com uma irmã, nem com nenhum. Né? Só eu e você. É a minha fé, a minha relação com você, a minha salvação. Jesus não deu este incentivo, essa instrução. Não existe apoio nas Escrituras para este posicionamento, que é um posicionamento individualista, que é romper com todo mundo e é só eu e Jesus. Só eu e Jesus. Eu e Jesus e ninguém mais. Pelo contrário, Jesus, ao morrer, ele estava ao mesmo tempo construindo uma família, construindo uma comunidade. Uma comunidade. O desejo dele era este, que nós nos tornássemos uma família. Uma família perfeita? Não, né? Porque família perfeita não tem, né? Não tem mesmo. Família perfeita? Não tem. Uma família perfeita? Não. Mas ainda assim uma família. Imperfeita que seja, mas ainda assim uma família. Uma família que procura conviver mesmo com todas as suas imperfeições. Que procura compreender seus irmãos e irmãs, seu pai, sua mãe. Porque é isso. Quando você recebe o filho, também você recebe o pacote completo. Ao receber Jesus, o filho, é o pacote completo. Você recebe o pai, você recebe os irmãos que vêm junto com esse filho, você recebe a mãe e o pai que vêm junto com esse filho. Percebe? Porque, veja, Maria não escolheu adotar João. E João não escolheu Maria como sua mãe. Foi Jesus. Jesus quem escolheu a mãe e escolheu o filho. E disse para Maria, ó, teu filho é esse agora. E disse para João, a tua mãe é essa. Então, assim, eu também não escolhi todos vocês. Nem vocês me escolheram. E não leve a mal por isso, tá? Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é que nós formamos uma família e aí não adianta falar assim, mas eu não quero. Eu não quero ser irmão da Damaris. Né? Eu não quero que a Damaris seja minha irmã. Né? Eu não quero que a Paula seja minha irmã. Eu não quero que o Alex seja meu irmão. Não quero que a Vitória é chatinha pra chuchu. Eu não quero que ela seja minha irmã. Né? É brincadeira. Imagina, é brincadeira, entendeu? Mas vem junto, entenderam? Vem junto no pacote. Quem recebe o filho tem de receber os irmãos que vêm junto com esse filho. As irmãs, o pai, a mãe, que vem tudo junto nesse pacote. Nessa família, que é uma família
imperfeita. Mas eu não posso usar isso como desculpa para romper a relação com esta família e me tornar um cristão isolado, que não se relaciona com ninguém, que quer viver a sua fé sozinho ou sozinha, lá dentro de casa, no seu quarto. Porque não foi este o projeto de Jesus. Jesus não ensinou isso. Jesus não ensinou isso. Isso não tem fundamento nas Escrituras. Veja, Jesus, por meio da sua própria vida, ele demonstrou o que é ser família no seu relacionamento com todas essas demais pessoas. Ao acolher essas pessoas, ao conviver com essas pessoas, Jesus convivia com as pessoas. E as pessoas, às vezes, não queriam conviver com Jesus porque não concordavam com ele, não gostavam dele, queriam fazer mal a ele. Mas do que dependia dele, ele queria se relacionar com as pessoas, mostrar a essas pessoas o amor do Pai. Ele estava disposto, predisposto a amar, a aceitar, a perdoar, a acolher. E ele ainda dizia assim, olha, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Né? Acolhia, e acolhia toda a galera, gente boa, gente ruim, acolhia gente que supostamente era santa, mas também acolhia gente que tinha deixado a criminalidade, que tinha deixado, né, a corrupção, né, ou a prostituição. Todos que queriam se relacionar com ele, ele se relacionava, e era até por isso criticado, porque ele se relacionava com todos os pecadores, inclusive com todos os pecadores. Ele nos deu o exemplo. E vejam só, talvez para nós, né? Talvez para nós, em nossa cultura, quando a gente pensa numa relação de aluno e professor, né? Quando a gente pensa numa relação de discípulo e mestre, talvez na nossa cultura, né, a nossa ideia seja assim, olha, eu tenho um mestre, eu tenho um professor, e eu vou aprender tudo que ele tem para ensinar, e eu vou absorver todo esse conhecimento, sei lá, eu vou obter todo esse conhecimento, eu vou acumular, ele vai transmitir para mim, eu vou obter todas essas informações, e eu vou ficar sabido, inteligente, etc. e tal. Mas, na cultura judaico-cristã, e os irmãos que estudam podem até me corrigir ou me ajudar, né? Como o irmão Clóvis aí, o Edivaldo, o Ricardo, o Washington, a galera pode até me corrigir, né? O Rogério, a Paula, que na cultura judaico-cristã, o discípulo, ele não queria apenas saber o que o mestre sabia. Na cultura judaico-cristã, na cultura judaica mesmo, né? Os rabinos tinham lá os seus alunos, né? Os seus, digamos, discípulos também, que eram chamados de talmidim, né? Talmidim, né, Clóvis? Os talmidim, e o talmidim, os discípulos ali daquele rabino, eles não queriam apenas saber o que o rabino sabia, eles queriam ser como o rabino era. Eles queriam ser iguais ao rabino. A ideia do discípulo e discipulado na cultura judaico-cristã, e falando agora mais especificamente sobre Jesus, é que Jesus não queria que você soubesse o que ele sabia. Não era só isso. Não era limitar-se a saber o que ele sabia. Era se tornar um mini Jesus também. Era se tornar um Jesus também. Essa era a ideia. Essa sempre foi a ideia. O plano sempre foi esse na cultura judaico-cristã, que o discípulo ele se torne, ele chegue a um patamar de ser considerado um próprio Jesus na terra, um novo Jesus, ser igual a Jesus, de tal modo que as pessoas pudessem olhar para ele e falar: olha Jesus aí de novo, né? Olha um outro Jesus aí. E vejam só, embora quando as pessoas perguntam: o que você é? Você acredita no quê? Qual que é a sua religião? Etc e tal. Você diga: eu sou um cristão. E não tem problema em falar: eu sou um cristão, né? Porque tá certo também. O cristão é um seguidor de Cristo.
Um cristão é né, um seguidor de Cristo, um adepto aí dos ensinamentos de Cristo. Não tem problema. Mas veja que curioso. No Novo Testamento, esta palavra cristãos, se não me falha a memória, se eu não estou equivocado, a palavra cristãos no Novo Testamento aparece só 3 vezes. E a palavra discípulos aparece 269 vezes. A palavra cristãos aparece 3 vezes. E a palavra discípulos aparece 269 vezes. Nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus. E o discípulo, torna a repetir, não é aquele que procura apenas saber o que Jesus sabia. O discípulo é aquele que procura ser como Jesus era. Ser um Jesus aqui na terra. Veja, ser como um Jesus aqui na terra. E um pouco disso está, né, no que Jesus faz nestes versos que eu li. Veja, Jesus poderia ter se voltado para João ali, que estava aos pés da cruz, e ter dito para João, João, cuida da minha mãe. Cuida da minha mãe. Mas não é isso que ele fala. Ele fala, agora Maria é a tua mãe. E Maria, agora João é o teu filho. Vocês agora são família. Porque enquanto eu, Jesus, estava vivo, Maria era minha mãe e se relacionava comigo na condição de minha mãe e se relacionava, claro, com os demais discípulos. E você, João, era meu discípulo e se relacionava comigo na condição de meu discípulo e, claro, se relacionava com Maria. Só que agora não. Agora eu não estou mais aqui. E na minha ausência, agora vocês são família. Agora a relação entre vocês não se dá mais por meu intermédio. É uma relação direta agora. É você que vai cuidar da minha mãe. E vejam, ele toma Maria, a recebe em sua própria casa e a partir daquele momento assume a responsabilidade de cuidar daquela mulher, já com certa idade, obviamente, e tratar aquela mulher como a sua mãe na sua casa, receber na sua casa. E isso é muito provocativo e muito difícil. Eu não tenho dúvida alguma. O evangelho, para ser vivido, é muito difícil. A gente pode falar, a gente pode ensinar, instruir, debater, mas quando chega a hora de viver, aí o caldo entorna, que fala, é? Engrossa? É a Mônica que entende de comida. Engrossa, o caldo engrossa. É intragável, não dá para engolir. Então, é verdade, intragável. Na hora de viver, é complicado. O desafio. Porque considerar vocês, a minha família, e estar disposto a receber vocês como minha família, incluindo, se preciso for, acolher vocês na minha casa, olha, aí o caldo engrossa. É o desafio mesmo. Que desafio? É por aí, Alex. Né? É por aí. Porque conviver com vocês de domingo, umas 2 horinhas, vai lá, né? Um ou 2 dias da semana conviver com vocês, vai lá. Mas agora, acolher vocês como família, receber em casa, hein, Alex? O Alex faz isso com o Clóvis e não aguenta mais. Eu sei, tem uma galera aí que costuma acolher o Clóvis como família. Mas tem uma galera que já se arrependeu disso aí. Né? Teve uma galera que deu abertura e aí ele se aproveitou. Né? Se aproveitou dessa abertura e entrou nas casas aí como família. Vai lá para casa da Vitória e Matheus e fica lá até as 3:30 da manhã. Da madrugada. O pessoal querendo dormir e trabalhar e ele lá, bli, 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 interagindo, comendo petisquinho. Né? Foi? Patrulha? Vida inteligente na madrugada.
Ele aprendeu. Aí ele vai, entendeu? É da família. Faz parte da família. Percebe? Então, só que esse é o desafio e é o desafio do evangelho mesmo. Porque é mais ou menos o que o texto está dizendo. O texto está dizendo mais ou menos assim. É como se Jesus se voltasse para cada um de nós e dissesse assim, olha, você é meu discípulo e você quer ser como eu. Então, se você quer ser como eu, presta atenção. Se eu perdoei, você deve perdoar. Se eu acolhi, você deve acolher. Se eu amei, você deve amar. Se eu cuidei, você deve cuidar. Você não quer ser meu discípulo? Você quer viver como eu vivi? Você quer amar como eu amei? Você quer que as pessoas vejam você, olhem para você e vejam que você é um Jesus, né? Um Jesus mirim, né? Um pequeno Jesus, um Jesusinho, né? É isso aí, esse é o caminho. Esse é o caminho. Amar como eu amei, cuidar como eu cuidei, acolher como eu acolhi, né? Perdoar como eu perdoei. Este é o caminho. Este é o caminho. Se você quer ser como eu, este é o caminho. Caso contrário, vai acontecer o que a gente vê acontecer mesmo. Porque não é uma coisa esquisita, né? Não só o Luiz Cláudio falou disso, mas outras pessoas, outros pregadores falaram disso, eu já ouvi mensagem de outros pregadores, mas não é esquisito que nós tenhamos uma população predominantemente cristã e o nosso Brasil seja uma zoeira total, uma coisa de louco. Esse país é uma coisa de louco. E só piora, né? Agressão, tudo quanto é tipo. Deste ponto. Exatamente. Porque se nós temos aí cerca de 180 milhões de cristãos no Brasil, o país bem que podia ter melhorado um pouquinho, né? Ou no mínimo, né? Ou no mínimo, as comunidades evangélicas poderiam ter melhorado um pouquinho, né? Mesmo que seja só no agrupamento, né? Quando se juntasse, pelo menos, assim, né? Se juntasse, poderia ser um pouquinho melhor. Mas não é o que acontece. Porque quando se junta, né? Mesmo nas comunidades, porque é nas comunidades, é nesse relacionamento com a comunidade que essas pessoas se frustram e viram desigrejadas. É justamente nessa relação. É nessa relação com aquele que deveria ser o seu irmão, aquela que deveria ser a sua irmã, aquele que deveria ser um pai na fé, aquela que deveria ser uma mãe na fé. É justamente nessa relação que as pessoas não veem Cristo em nós, e porque não veem Cristo em nós, se frustram, se decepcionam e vão embora. E não querem voltar mais, não querem mais, porque lá fora elas já esperam encontrar tudo quanto é tipo de coisa ruim, sabe? Lá fora já esperam mesmo. Mas aqui elas esperam encontrar coisas boas. E quando vêm para cá e não se sentem amadas, não se sentem ouvidas, não se sentem cuidadas, não se sentem acolhidas, elas se decepcionam e vão embora mesmo. Porque falta em nós, infelizmente, eu não estou falando de vocês, estou falando de mim. Falta em nós, né? De mim, de nós. Falta em nós este amor. Falta em nós esta graça de Cristo ainda não está em nós. As pessoas não veem essa graça em nós. Imagina, a pessoa vem para a igreja e toda, né,
toda frustrada, decepcionada, cheia de angústia, de sofrimento, e aí espera aqui encontrar um acolhimento, encontrar uma palavra, um ombro amigo, né, a graça de Deus, e não encontra. Acabou, vai para outro lugar, vai embora, não volta mais, fica em casa, porque olha para nós, se relaciona conosco e não sente este Cristo em nós, vivo, pulsante, cheio de amor, de vida, de graça, e se frustra. Infelizmente. Então, eu penso que o nosso impacto seria muito maior e nós conseguiríamos impactar muito mais pessoas e o nosso impacto seria muito maior se nós conseguíssemos viver este projeto de Jesus, que foi criar uma grande família. Uma grande família. Porque se assim fosse, aquela pessoa que foi abandonada pela sua família de sangue encontraria aqui uma família de fé, uma família de graça, uma família na fé, uma família na graça. Pense nas pessoas que foram abandonadas por pais, foram abandonadas por irmãos, pessoas que se decepcionaram, pessoas órfãs, pessoas sem, viúvas, pessoas que não têm mais uma família de sangue, se elas pudessem encontrar aqui uma família de fé, uma família de graça, que pudesse dizer para elas, vocês não estão sozinhas, agora vocês encontraram uma nova família, onde vocês vão se sentir amados, amadas, onde vocês vão se sentir acolhidos, acolhidas. Se o seu pai e a sua mãe te abandonou, aqui tem uma família que não vai te abandonar. Porque é isso que às vezes acontece até quando a pessoa recebe Jesus pela fé. Porque o próprio Jesus disse que ele não veio trazer paz, senão espada. E que num lar haveria uma rivalidade, um conflito entre pai e filho, entre filha e mãe, entre irmão e irmão, por causa dele. Porque às vezes, até quando a pessoa se entrega a Cristo e professa que crê em Cristo, recebeu a Cristo, ela é rejeitada em consequência disso. E aí ela é rejeitada na sua casa porque ela se tornou cristã, e largou as tradições da família, ou as crenças da família, ou as religiões da família, e ela é rejeitada na casa dela pela sua família de sangue, e ela vem para cá, onde deveria encontrar uma família de fé, e não encontra. E agora ela não tem nem aquela família, nem essa daqui, porque essa daqui foi uma derrota total. O que Jesus queria não deu certo. Aí essa pessoa faz o que da vida? Se ela não tem mais aquela e aquela também não encontrou nenhuma. Aqui deveria ser o lugar onde essas pessoas pudessem não se sentir mais sozinhas. E eu digo isso num sentido muito amplo. E o desafio é muito grande mesmo. É no sentido muito amplo, não é, e o próprio Novo Testamento dá amparo para isso. Não é só receber, ver o irmãozinho e a irmãzinha aqui domingo à noite e falar, irmãozinho, que bom que você veio, Deus te abençoe, paz do Senhor, gostou do culto? Que bênção, tchau, domingo que vem a gente se vê. Não é isso. Não foi isso que Jesus planejou. Porque, veja, quando Jesus disse a João que Maria agora era sua mãe, ele tomou Maria, a recebeu em sua casa e a tratou, inclusive providenciando sustento de Maria, que já era viúva, tinha, sim, outros filhos, mas que, pelo menos no primeiro momento aí, alguns desses filhos nem apoiavam Jesus, nem acreditavam nele, né? Mas João
recebe aquela mulher em sua casa e passa a tratá-la como uma mãe. Então, quando eu falo que nós deveríamos ser uma família, eu estou falando num sentido muito amplo, para além do que, infelizmente, nós praticamos, que é ver o outro como seu irmão, ver o outro como a sua irmã, como seu pai, como sua mãe, e fazer tudo que você faz para o seu pai de sangue, tudo que você faz para sua mãe de sangue, para o seu irmão, para sua irmã. Inclusive, socorrer nas necessidades. Tá doente, acolher, visitar, ajudar, comprar remédio, etc. Tá com necessidade, comprar alimento, ir lá socorrer. Tá passando por algum momento difícil, ir lá dar suporte, conversar. Um sentido muito amplo, muito amplo. E eu não sei. E eu não estou falando especificamente, não estou falando apenas de nós aqui. Porque eu sei dos irmãos, eu sei do trabalho que os irmãos fizeram, inclusive, pela manhã, de levar alimento para o pessoal em situação de rua, etc. Mas eu estou falando de um modo geral no nosso Brasil, no nosso meio evangélico. E os irmãos já passaram por tantas igrejas. Eu não sei se os irmãos viram isso com frequência. Talvez eu esteja enganado. Porque não me parece uma prática comum. Não me parece que a relação entre nós é dessa natureza. E aí, se aproximando, já vou encerrar já, não se preocupem. Mas se aproximando as eleições, a gente começa a ficar mais preocupado ainda. Porque vai começar tudo de novo, né? Por causa do fulano ou do Beltrano, e eu sou do partido X e você é do Y, aí a gente vai se engalfinhar, né? E começar a brigar e a discutir, e a se bater, e a se agredir, e a se ofender, e a se matar, né? Porque é essa a nossa situação. Essa é a nossa situação, né? Nós somos esse tipo de crente, nós somos esse tipo de discípulo, esse tipo de cristão mesmo, né? Essa é a família, né? Tudo bem, tem família que tem os seus conflitos, né? Mas a ponto de se matar, né? Não precisa, né? Não precisa chegar tanto, né? Pouco menos. Percebem? Então, eu digo isso mesmo. Eu digo, não é uma tarefa fácil. O desafio não é pequeno. A tarefa não é fácil, o desafio não é pequeno. Mas me parece que este foi o projeto de Jesus. Me parece que esse foi o projeto de Jesus. Na cruz, ao morrer, Jesus está ao mesmo tempo criando uma nova realidade, construindo uma nova família. Construindo uma nova família. E o desejo dele era esse, que nós nos amássemos, que nós vivêssemos uma fé coletiva, em comunidade. Jesus faz isso com Maria e João, e o desejo dele era que isso acontecesse entre todos nós, que nós nos tornássemos uma família. João estava ali, na dor, quando Jesus estava sofrendo, morrendo, João estava ali. Muitos outros discípulos não estavam ali. Muitos outros foram embora, fugiram e não estavam ali naquele momento. Mas João e Maria estavam ali. E ser família também é isso. Ser família é também estar ali, no momento mais difícil. Não era agradável. A cena não era agradável. Ninguém gostaria de estar ali com Jesus naquele momento. A cena não era agradável. A cena era assustadora. Era angustiante. Mas eles estavam ali. Porque ser família também é isso. É estar também, é permanecer. É estar presente, inclusive nestes momentos. Na festa, todo mundo vai de boa e quer estar. Mas no momento da morte, no momento da angústia, no momento da dor, quem vai é quem de fato ama, é família, que é a família mesmo, né? Não apenas de boca, mas de fato, família que realmente ama, que realmente se preocupa, que realmente acolhe. E Jesus nos deu este exemplo. Jesus nos deu este exemplo. Mesmo em sua dor e seu sofrimento, ele não pensou em si mesmo. Ele pensou em nós. E já para encerrar mesmo, porque eu já passei das 8 já. Já para encerrar,
encerrar mesmo. Vejam só. Deus pode e Deus cuida de todos nós. É claro que Deus cuida, Deus nos ajuda. Mas Jesus formou uma família também para que nós ajudássemos uns aos outros. Jesus não vai, sabe, tem coisas que estão ao meu alcance fazer pelo meu irmão. E se eu amo meu irmão, eu que tenho que fazer. Não é esperar Jesus descer dos céus, ou mandar um raio, ou sei lá, mandar uma cesta básica do céu. Não é orar. O próprio Tiago disse isso. Se você vê o seu irmão em necessidade, e você diz para ele, meu irmão, Deus te abençoe e vai em paz. Que isso? Tendo eu condições, Tiago diz, tendo você condições de ajudar o seu irmão que você vê em necessidade e sabe que está em necessidade, você não ajuda, você diz, Deus te abençoe. Que fé é essa? Que família é essa? Percebe? Jesus pode sim, igual ele não mandou, né? Deus não mandou maná dos céus, pode mandar também maná para tua casa também. Mandar maná, pode também fazer jorrar a água da rocha também. Mas quando Jesus formou uma família, ele formou uma família para que a gente assumisse essas responsabilidades. Sabe? Tem responsabilidade que eu tenho de assumir, que você tem de assumir. Percebe? Tem responsabilidade que você tem de assumir. Deus não vai mandar maná do céu. Você está vendo seu irmão passando necessidade e você fecha o coração e não ajuda. Deus não vai. Você que não aprendeu. Você não aprendeu a compartilhar. Você não aprendeu a amar. Você não aprendeu o que é família nessa perspectiva cristã. Você que não entendeu que você faz parte de uma comunidade. Porque, vejam só, tudo bem, você não escolheu estes irmãos e irmãs, que foi Jesus quem escolheu todos eles e inclusive escolheu você. Tá bom, você pode falar, mas eu não escolhi. Tá, você não escolheu, mas quem escolheu foi Jesus. E quando você recebeu Jesus, você recebeu todos eles. Caso contrário, então, tchau, bye bye, vai com Deus. Se você não quer conviver com eles, se você não quer ser família com eles, vai ser desigrejado. Né? Olha aí, até o irmãozinho deu amém, ou a irmãzinha. A irmãzinha. Essa Pietra, vou te contar, viu? É. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.